TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV, muito obrigado pela sua audiência. Chegamos à sexta-feira, sextou, viu pessoal? Para quem aí já pode, sexta-feira tá aí. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelos nossos canais. Tem o nosso e-mail, nosso canal mais oficial para quem precisa, e é claro, tem para você que precisa de rapidez, entrar em contato com a gente, o WhatsApp para você fazer sua denúncia, dizer como é que está a sua região, fala para a gente como é que estão os serviços de saúde, educação, como é que estão os aparelhos públicos na sua cidade, as vias públicas, né? As estradas ou também as pistas aí na sua cidade, estão boas, estão com buraco, não estão? Fala para a gente pelo DDD 24 e o telefone é o 993231675, manda sua mensagem, participa com a gente. Vamos dar uma olhadinha como é que está aí o tempo aqui em Petrópolis hoje. Olha que beleza, hein? Tudo azul. Ontem muito fechado o tempo, hoje tudo azul. Belas imagens feitas aí pela nossa master aqui, operadora do nosso master, a Kailane. Fez aí essas imagens aqui do centro de Petrópolis, da nossa sede, aqui no coração da cidade imperial. Beleza, né? Vamos às notícias, então, dessa sexta-feira, dia 13/6, 13 de julho, para você. Olha, acidente com avião deixa centenas de mortos e dezenas de feridos na Índia. Inscrições para o Enem 2025 termina nessa sexta-feira. E Petrópolis registra aumento dos casos de internações por gripe. Turp Transporte recebe currículos nessa sexta-feira no Terminal Centro. E também os destaques da nossa agenda cultural, agora no Correio Serrano na TV. A gente começa, claro, sempre com as notícias do nosso Correio da Manhã, edição de final de semana. A gente vai dar uma olhadinha lá na nossa primeira página, edição do Rio de Janeiro ali. Na linha vermelha, Campos recebe nessa segunda a visita de Rodrigo Bacelar como governador do Rio. O governador está aí em trâmite, em viagens, então quem está no controle do Estado é o Rodrigo Bacelar, você vê na coluna Magna Vita. E caso fosse um país, Rio de Janeiro seria o 10º produtor mundial de petróleo. A gente já sabe que um dos maiores produtores de petróleo do Brasil, ou se não o maior, não tenho os dados aqui certinhos comigo, mas tenho praticamente 99,99% de certeza que o estado do Rio é o maior produtor de petróleo do Brasil, tá? E aí, em 10º lugar no mundo. E luto na aviação mundial, falando do acidente na Índia. Aliás, eu entro falando sobre essa notícia, sobre esse avião. Um avião com 242 pessoas a bordo caiu, né, na quinta-feira na Índia ontem. Mais de 290 mortes foram confirmadas até o momento. A gente vai até o Rio de Janeiro, que o repórter Rafael Lima traz as informações mais corretas para a gente. A gente confere agora uma reportagem sobre. É isso mesmo. Hoje foi mais um dia triste, mais um dia de luto para a aviação mundial. Até o momento já foram confirmadas 290 mortes. Lembrando que este dado foi divulgado pela agência Reuters e até o momento o número não foi confirmado oficialmente pelas autoridades locais. O avião, modelo Boeing 7878 da Air India, com 242 pessoas a bordo, caiu minutos depois de ter decolado do aeroporto de Ahmedabad, na Índia, e tinha como destino Londres. O total de mortes inclui os tripulantes e as pessoas que estavam no prédio em que o avião colidiu. O local era usado como se fosse um alojamento para médicos ao lado de um hospital civil da cidade. De acordo com as informações, cerca de 50 estudantes estavam no local no momento da queda da aeronave. O acidente ocorreu por volta das 13h38 no horário local, 5h08 no horário de Brasília. As imagens nas redes sociais mostraram destroços em chamas e uma densa fumaça preta.
Apesar da tragédia, algo impressionante aconteceu. Um homem britânico que estava a bordo da aeronave conseguiu sobreviver à queda. O ministro do Interior da Índia confirmou que ele foi resgatado com vida, teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital. A causa exata do acidente será investigada pelas autoridades. Rafael Lima, para a TV Correio da Manhã. Pois é, né? Imagens tristes aí lá no nosso site do Correio da Manhã. Tem outra reportagem dentro do jornal também. E, é claro, atualizações o tempo todo sobre o caso. Até o momento, a polícia lá, né, tinha encontrado e resgatado dessas 242 pessoas, 10 eram tripulantes dessa aeronave, que era um Boeing 787 Dreamliner da Air India, né, que é o avião que caiu. Até o momento, então, 242 pessoas que tinha dentro da aeronave, 204 corpos foram encontrados e ao menos 41 pessoas estão feridas ali no local. Depois das atualizações ao longo do dia, né, a gente sabe que nenhuma dentro do avião sobreviveu, mas 204 corpos foram encontrados até o momento, porque o avião caiu numa área residencial, como ele fala aí. Então fica aqui ligado na nossa programação, nos nossos jornais, no nosso site, porque vai ter atualização sobre esse caso, claro, o dia todo aí, o final de semana inteiro, porque realmente um acidente muito grave com muitos mortos, infelizmente. Vamos dar prosseguimento, vamos lá na nossa página 12, dar uma olhada que é notícia por aqui pela nossa serra agora. Pois é, lá anúncio de 150 milhões levanta dúvidas no transporte, viu? Recurso foi disponibilizado pelo PAC Seleções, mas faltam detalhes. Como é que vai ser, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, olha, o prefeito aqui de Petrópolis, Ingo Ramos, anunciou nessa semana o valor de 150 milhões do PAC Seleções, Programa de Aceleração do Crescimento para Revitalização da Frota de Ônibus da cidade. A declaração foi feita durante uma reunião na Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, mas nenhum detalhe técnico foi divulgado à população sobre como o recurso será empregado ou quando estará disponível. Então tá aqui, a Prefeitura não esclareceu como será a distribuição dos veículos adquiridos. É a gente que paga, né? A gente precisa saber como é que vai ficar. Lá no Serrano, na página 13, tem ele falando sobre a reunião, destaca a importância do uso de rede escola em interesse. Secretaria Municipal de Educação, Municipal de Educação, Carla Rebelo, participou do encontro e falou aqui na reportagem um pouco sobre isso, tá? Sobre essa reunião. Olha, eu tenho mais notícias aqui da nossa região serrana também para falar para você e das regiões ao entorno. A gente vai para os casos policiais que, claro, sempre tem por aqui também, né? Drogas foram apreendidas por policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar na quarta-feira aqui em Petrópolis. Todo o material estava em poder de um homem de 19 anos que comercializava os entorpecentes na porta de uma creche. Olha só. 146 cápsulas de cocaína, 4 tabletes de maconha, além de R$ 65 em espécie, foram apreendidos por policiais militares na tarde de quarta-feira no Retiro, em Petrópolis. Todo o material estava em poder de um homem de 19 anos que comercializava os entorpecentes na porta de uma creche. O acusado foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado no crime de tráfico de drogas e pode ter sua pena aumentada em 1/3 pelo fato do crime ter sido cometido nas imediações de uma escola. Pois é. Já em Teresópolis, policiais civis da delegacia, em conjunto com policiais militares, realizaram a Operação Canadian, na quinta-feira, que mira aí criminosos que torturam moradores da comunidade das Paineiras. Vejam só, isso lá em Teresópolis. Segundo as investigações da Operação Canadian, realizada nesta quinta-feira em Teresópolis, uma pessoa foi torturada depois de achar um celular na rua e querer entregar ao proprietário, enquanto os criminosos queriam ficar com o telefone. Na época, a vítima parou em um bar da comunidade e comentou que o proprietário do aparelho estava mandando mensagem e ele tinha a intenção de devolver. Os autores, contudo, queriam quebrar o telefone e, diante da resistência da vítima, começaram a torturá-lo. Segundo os agentes, as agressões foram brutais a ponto da vítima ficar desacordada. 2 dias depois, ela morreu. Os criminosos ainda roubaram o dinheiro que estava com a vítima, que tinha acabado de receber o salário.
As investigações apontaram ainda que os torturadores tentaram se justificar para a família do agredido e disseram que ele teria roubado um telefone na comunidade. A operação desta quinta-feira visa prender esses criminosos que impõem o terror nos moradores da comunidade. Além disso, os agentes cumprem mandatos de prisão e busca e apreensão contra menores infratores. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Pois é, essa operação começou depois aí da investigação de um homicídio ocorrido em abril na localidade. Até o momento, 2 pessoas foram detidas, né? Ela traz aí na reportagem e a gente conferiu isso aí agora. Agora tem mais também, viu, pessoal? Em uma ação conjunta entre os policiais civis e militares, os agentes encontraram uma plantação de maconha na região de Gaudinópolis, em Nova Friburgo. Foram apreendidos cerca de R$50 mil em materiais entorpecentes, além de maquinários para cultivo e indolação das drogas. Olha só. Durante a ação, os agentes encontraram 1 quilo de skunk, cerca de 500 pés de maconha, óleo extraído das plantas, haxixe e balas em formato de coração produzidas com entorpecentes. As estufas e plantações possuíam um sofisticado sistema de iluminação para o crescimento mais rápido das plantas. Ainda segundo as investigações, o homem responsável pelo local era líder de um grupo religioso na região e se valia do cargo para atrair clientes. Tanto ele quanto uma mulher foram indiciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, tentativa de homicídio, dano ao meio ambiente e crime de poluição. Os acusados e os materiais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Nova Friburgo. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Pois é, a Polícia Rodoviária Federal recuperou na madrugada de quinta-feira, ou seja, de quarta para quinta, na BR-040, em Petrópolis, um caminhão que tinha sido aí roubado na Baixada Fluminense. A gente confere as informações com o repórter Francisco Schermonte. Uma equipe da PRF realizava uma ação fiscalizatória na BR-040, em Petrópolis, de um caminhão. Aos agentes, o condutor disse que o veículo pertencia a uma empresa e que ele tinha sido contratado para fazer o transporte do caminhão, de Duque de Caxias até Juiz de Fora. Mas ao puxarem os dados do veículo, os policiais descobriram que se tratava de um caminhão que havia sido roubado no dia 10 de junho, em Nova Iguaçu. Diante disso, o condutor foi detido por suspeita de receptação e encaminhado para a Delegacia de Petrópolis. Francisco Schermon, para a TV Correio da Manhã. Olha, vamos dar uma olhadinha lá na nossa página da região do Vale também, lá na página 14, ainda falando sobre operações policiais, porque teve uma operação que autua aí postos de combustível em Piraí. 2 funcionários de um dos postos foram levados para a delegacia. Está aqui, olha, segundo o delegado, foi contestado que a gasolina do estabelecimento estava adulterada. Você da região confere a reportagem completa na nossa página 14. O fato é que muita gente, muito posto de gasolina, coloca mais álcool do que deveria na gasolina ali nas bombas, né? Dentro dos tonéis ali de gasolina que ficam enterrados abaixo da terra ali dentro, para vender mais e ganhar em cima do preço. E isso aí não é bom para o seu carro, viu? E Pinheiral ganha Procon e moradores agora têm canal de reclamação. Ou seja, agora já pode reclamar na própria cidade lá em Pinheiral. Pessoal, tem muito mais notícias, claro, no nosso jornal, muito mais informações. Lá na nossa página 4, sempre tem as notícias de política, né? Página 4 e 5. Ali fala sobre as alterações ao IOF, enfrentam resistência. Mota pautou para segunda-feira agora a urgência para a derrubada aí do IOF, mas, sinceramente, olhando, analisando assim, muito friamente, não vai ter muita saída não, viu, pessoal? O pessoal da Câmara, do Senado, não querem cortar no bolso. A gente tem um orçamento sequestrado pelo Senado e pela Câmara Federal, né, pelo Congresso Nacional, que é um orçamento sequestrado, é 50 bilhões de reais nas mãos deles, para eles fazerem o que quiser. Eles não querem identificar para onde vai, por que vai e para quem vai, né? Eles querem pegar aquilo ali e colocarem lá, emenda especial, urgente, e não fala para onde que é ou o que é, né? A gente tem casos de deputados ali com 8 milhões, 19 milhões de emendas especiais. Para onde foi? Para quem foi? E em que foi empregado? Essa é a luta lá do o ministro do STF, Flávio Dino, que não quer liberar as emendas sem ter para onde dizer para onde elas vão. E o Senado também não quer cortar no bolso, né? O Senado, que eu digo, o Congresso Nacional, perdão,
não quer cortar ali essas emendas no bolso para não ter aí mais taxações. Enfim, há uma guerra ali, um cabo de guerra entre os poderes, né? Enfim, ninguém quer perder, nenhum deles, né, quer perder. Quem paga a conta somos nós, infelizmente. E Moraes também vota para responsabilizar redes, a maioria já foi formada no STF, tá aqui embaixo aqui a matéria completa falando sobre todos os votos, quem votou a favor, quem votou contra, poucos foram os que votaram contra, na verdade. Você confere a reportagem completa, claro, no nosso jornal. Olha, eu vou fazer um pequeno intervalo agora. Na volta, você confere que as inscrições para o Enem 2025 terminam nessa sexta-feira, viu? Não esquece, o Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor.
Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta para te falar que as inscrições para o Enem Nacional do Ensino Médio desse ano encerram às 11 horas da noite e 59 minutos dessa sexta-feira. Pois é, o prazo que terminaria em 6 de junho foi prorrogado em uma semana pelo Ministério da Educação. Além disso, a nova data limite é válida também para as pessoas interessadas em solicitar atendimento especializado no Enem e para solicitar tratamento pelo nome social. Confiram. Todos os interessados em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, desse ano, devem se inscrever exclusivamente na página do participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Com a prorrogação do período de inscrições, o pagamento da taxa poderá ser feito até a próxima quarta-feira, dia 18 de junho, para garantir a participação no exame. Os participantes que tiveram os pedidos de isenção da taxa de inscrição e as justificativas de ausência em 2024 aprovados pelo INEP também precisam se inscrever no exame. Os estudantes do terceiro ano do ensino médio em escola pública, mesmo com a inscrição pré-preenchida automaticamente pela primeira vez, precisam atualizar os dados solicitados e confirmar a inscrição para garantir a participação nesta edição. Esses candidatos, inclusive, não pagarão a taxa de inscrição. Em 2025, a prova voltará a ser uma opção para quem quer obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência. A taxa de inscrição deve ser paga até a próxima quarta-feira, tanto pelos candidatos não isentos, como pelos candidatos que tiveram a solicitação de isenção da taxa de inscrição reprovada pelo INEP ou que a justificativa de ausência nas provas de 2024 não foi aceita pelo órgão. O boleto da Guia de Recolhimento da União, no valor de R$ 85,00, ficará disponível na tela inicial da página do participante após finalizar o processo de inscrição. Os dias de aplicação das provas do Enem 2025 em todos os estados e no Distrito Federal não mudaram. Permanecem em 9 e 16 de novembro. Pois é, agora olha só esse caso. A Polícia Civil fechou 2 fábricas clandestinas de cosméticos e apreendeu mais de 20 toneladas de produtos falsificados no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um caminhão carregado com mercadorias também foi apreendido durante a operação. O governo do estado, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Propriedade Imaterial, localizou e interditou na quarta-feira 2 fábricas clandestinas de cosméticos falsificados no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação da Polícia Civil apreendeu mais de 20 toneladas de material pirata. A operação desfez 2 linhas de produção em pleno funcionamento, que fabricavam e comercializavam produtos falsificados de marcas renomadas para todo o país. Os agentes ainda apreenderam um caminhão carregado com os produtos falsificados que seriam revendidos por meio de plataformas online. Embalagens, rótulos e produtos químicos também foram recolhidos. Gente, que perigo, né? Olha, produtos falsificados, produtos de cosméticos falsificados. Imagina isso na sua pele ali, no seu rosto. Nossa, perigosíssimo. Ainda bem que a polícia foi em cima aí das fábricas que falsificavam, fechou, apreendeu material. Tomara que vá aí atrás aí para onde foi esses materiais também, né? Para onde foram vendidos, porque precisam ser recolhidos das prateleiras. Mas sabe o que a gente tem agora? Agora a gente tem os nossos craques da informação. Hoje é com Toledo e a Mariana e a gente confere as informações do esporte com eles. Vamos lá. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã.
E nessa edição, nós vamos falar dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em especial o jogo da Seleção Brasileira e do Super Mundial que vai começar no sábado, dia 14. A gente começa falando sobre o Brasil, que derrotou o Paraguai por 1-0 na terça-feira, válido pela 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas, e cravou a vaga na Copa do Mundo de 2026, com 2 rodadas de antecedência. O jogo foi na Neoquímica Arena em São Paulo e marcou a estreia de Carlo Ancelotti comandando a seleção em território brasileiro. Vinícius Júnior, que era comandado pelo técnico no Real Madrid, foi o autor do primeiro gol da era Ancelotti. Já classificado, o Brasil vai enfrentar o Chile em casa como o próximo compromisso das eliminatórias, que acontecerá em setembro. Na sequência, encara a Bolívia longe de seus domínios para encerrar a participação na competição. Mariano, o Brasil jogou bem, jogou muito melhor que jogou contra o Equador. Esse gol saiu no primeiro tempo ainda, uma ótima jogada que começou lá na defesa, e a gente tem que destacar a defesa também nesse jogo. Alexandro novamente fez mais uma ótima partida. O Ancelotti, né, italiano, o técnico italiano, normalmente tem a defesa bem consolidada ali, e ele acertou na escalação, né, o Matheus Cunha, que não era titular no último jogo, foi titular, roubou a bola no ataque, ele estava jogando meio que como um 10 ali, um meio campista para aproximar os volantes do Paraguai, e conseguiu roubar a bola, deu assistência, o Vinícius Júnior foi lá. Ele também deu sorte no gol ali, porque não teve muito o que fazer. Ele deu o defensor do Paraguai tentou tirar ainda, mas o Vinícius Júnior conseguiu fazer. O Vinícius Júnior que perdeu vários gols na partida, durante a partida, né? Mas você achou a atuação da seleção? Num contexto geral, eu achei bem. A gente tem que destacar, a melhor atuação do Brasil foi na defesa, com Casemiro e Alexandro, para mim, os destaques do Brasil nessa rodada das eliminatórias, e também Matheus Cunha nesse segundo jogo. Eu e o Hugo, a gente já tinha comentado que pedia ele ser titular no lugar do Richarlison, porque ele é um jogador muito mais móvel, se mexe muito mais. O Richarlison é mais preso dentro da área. E assim, o Matheus Cunha fez total diferença nesse jogo. E o Casemiro, que não estava sendo convocado, não estava jogando bem. Nesse final de temporada começou a engrenar, começou a jogar bem. O Ancelotti convocou ele e deu super certo, deu muito resultado. O Marquinhos também, que não era tão bom zagueiro assim pela seleção, agora subiu muito, elevou muito o nível da defesa. Ele tem jogado bem. Eu particularmente não gosto tanto assim do Marquinhos pela seleção. No PSG, incontestável. Um dos melhores jogadores. Campeão, exatamente, um dos melhores jogadores assim do PSG há muito tempo, tá lá. Vai fazer o quê? Uns 13 anos já, foi campeão da Champions. Um jogador que merece estar ali na seleção, tanto que é o capitão. Porém, eu já discordo um pouquinho, eu tenho minhas certas dúvidas com o Marquinhos, mas eu, claro, vou torcer pelo bem dele, vou torcer que ele jogue bem pela seleção. E agora ele tá de dupla com o Alexandro, que, meu Deus, que jogador. Tá jogando muito, ele tava meio esquecido, né? Agora o Ancelotti convocou, ele deu oportunidade. Deu super certo, jogou bem. Novo. O Beraldo entrou também no final da partida. Seria uma opção para a zaga, ele entrou acho que de lateral, né? Ele joga na lateral esquerda e na zaga. E na zaga, poderia ter jogado na zaga, porque ele é um bom jogador também. Saiu do São Paulo novo e já foi pro PSG também, enfim. Joga bem, mas a seleção, acho que na defesa ele foi bem. Todo mundo da defesa. O Ancelotti até parabenizou na coletiva, falando que o esquema dele preza muito pela defesa. E no ataque a gente tem Rafinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, que também é um dos melhores ataques das seleções, né? A gente sabe que para ter um ataque funcional, precisa ter essa ligação entre os 3 setores. E nesse jogo funcionou muito bem. O Bruno Guimarães, inclusive, na minha visão, foi um dos melhores da partida também. Jogou muito bem, bateu bastante. Isso que estava faltando. Estava faltando isso, essa raça e o jogador saber vestir a camisa da seleção brasileira. Bruno Guimarães, que não estava tendo bons resultados com a seleção, estava sendo bastante cobrado. E no Newcastle já é quase um ídolo. Já é um ídolo, ele ganhou um título agora, ele e o Joelinton, né, que ganharam um título. Todo mundo ama ele lá no Newcastle, mas na seleção brasileira estava sendo muito cobrado, não estava tendo boas atuações. Mas nesse jogo, espero que se consolide e os próximos jogos a gente esteja bem, preparado, tem Copa do Mundo, mas Copa do Mundo tá chegando. Isso aí, tá chegando. A gente tem que estar muito bem preparado. Abertos. Tá ansioso para a Copa do Mundo? Eu tenho a expectativa, né? Tem que torcer, acaba que a gente sempre fica um pouco iludido ali, chegando, o Brasil começa a jogar bem. Ainda mais com o Ancelotti, que tava todo mundo querendo para vir no Hexa, e agora, será que vem? E é um técnico copeiro. A gente viu ele no Real Madrid em 2022, fazendo várias oitavas, viradas quartas históricas e semis históricas.
E na final, 1-0 é o que importa, foi campeão. Isso que a gente precisa. Tomara que o Hexa venha e que a gente seja campeões. Sei. Finalmente, né? Mas olha, Mariana, quem jogou também nessa rodada das eliminatórias foi a última campeã do mundo, a Argentina. Olha, gente, a Argentina jogou na terça-feira contra a Colômbia em casa. O jogo terminou empatado com gol de Thiago Almada, que era do Botafogo, pela Argentina, e Luiz Dias, da Colômbia. A seleção colombiana abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas a Argentina, mesmo com um jogador a menos, conseguiu empatar. Com esse resultado, a Colômbia agora está na 6ª posição, enquanto a Argentina segue disparada na primeira colocação, seguida pelo Equador, Brasil e Uruguai. Mariana, a Argentina, a gente sabe, é um time muito copeiro, os jogadores vestem a camisa assim como poucos. São os atuais campeões. Né? Isso, atuais campeões do mundo e isso, podem ser uns prováveis campeões da Copa de 2026. Thiago Almada, inclusive, fez o gol nessa partida, tá jogando muito. Substituindo muito bem o Messi. Que é difícil. O Messi não jogou e ele... difícil. Eu acho que ele vai herdar a camisa 10 do Messi da Argentina, porque tá merecendo. Tá merecendo. A gente botava o Dybala aí pra substituir, o Dybala nunca rendeu pela seleção. E agora o Almada até me surpreende, porque ele é um jogador do Botafogo, foi pro Lyon e na seleção da Argentina tem se tornado incontestável quando o Messi não joga. Mas no Botafogo também ele jogou pra caramba. Isso aí. Tá sendo merecida a convocação dele e tá jogando muito. Com certeza. E a Colômbia também tá muito bem. E o que surpreende, assim, no contexto geral dessas eliminatórias é o Equador, que empatou com o Brasil na penúltima rodada, no caso essa foi a última, né, até agora. E assim, o Equador é a melhor defesa dessas eliminatórias. Com uma geração, assim, uma das melhores da história do país. Em 2022, na última eliminatória, o Equador terminou em 4º. Não foi tão mal também. O Brasil ficou em primeiro, sem perder nenhum jogo. Com 45 pontos, o Brasil terminou. É que é muito difícil competir com a Argentina, Brasil e até a Colômbia, né? Então, mas a Colômbia agora tá em 6º. Não tá... É que a pontuação tá bem parecida ainda. Mas de qualquer forma tá em 6º. Com certeza. E uma surpresa, porque o Equador tá em 2º ali, a gente em 3º, o Paraguai também, enfim, a Colômbia tem que dar uma melhoradinha e o Equador... Sim, o Equador, inclusive, na minha visão, é um time que pode surpreender na Copa do Mundo com essa geração promissora. Como eu falei, uma das melhores do país, da história do país. Não tem tanto jogador conhecido, mas a seleção em si tá jogando bem, eles estão conseguindo ali se achar bem. E aí tá indo tudo certo. A defesa do Equador é muito boa. Tem o Icampié, que é do Bayer Leverkusen. Tem o Patti, que foi campeão da Champions com o PSG, titular absoluto, chegou já sendo titular lá. Tem o Kendry Paz, que é uma das maiores vendas da história do Independente Del Valle, que junto com o Endrick, assim, são os jogadores mais novos, tirando o Yamal, que já é realidade, são os dois assim mais promissores dessa geração, tirando o Yamal, claro que Yamal é o melhor de todos, é claro. E assim, você acha que algum desses times que vai para a Copa, inclusive o Chile não vai para a Copa mais uma vez, mesmo com mais seleção? O Chile, não sei o que acontece com o Chile, eles não conseguem... É porque também o que eles disputam contra ali, tá todo mundo jogando bem, a Argentina jogando bem, o Brasil jogando bem, o Equador jogando bem. É difícil, mas eles também não têm uma seleção tão forte assim, eu acho que... Enfim. Mas a Argentina, com um a menos, conseguiu empatar o jogo. Isso aí, eles sabem vestir muito a camisa. Isso que falta um pouquinho na seleção brasileira ainda. Mas olha, Mariana, já falamos muito de seleção, a gente tem que falar, claro, agora dos clubes. Olha, gente, a Copa do Mundo de Clubes vai começar no sábado, dia 14. E no domingo, 2 clubes brasileiros vão estrear. Começando pelo Palmeiras, que vai jogar contra o Porto às 7 horas da noite. E o Botafogo, que joga contra o Seattle Sounders às 11 horas da noite. O Flamengo vai jogar contra os Perrance às 10 horas da noite de segunda-feira. O Fluminense é o último a estrear e vai jogar contra o Borussia Dortmund 1h de terça. Mariana, o Mundial tá chegando. Assim, as expectativas são boas. A gente tem que aproveitar esse período, porque com certeza vão ter muitos jogos bons. É um momento histórico para o futebol de clubes, né? O Botafogo, o Fluminense, o Flamengo e o Palmeiras têm muita sorte de estar competindo essa edição da competição. É a primeira de muitas, aí vai acontecer de 4 em 4 anos, então é muito aguardada pelos torcedores e principalmente para os clubes, né? O Botafogo fazendo várias contratações importantes, está gastando uma nota agora. Contratou 2 centroavantes de peso, Joaquim Correia e o Arthur Cabral. Arthur Cabral, que já teve passagem pela seleção, Joaquim Correia também, da Argentina.
e vão estar lá para fazer gol. Você acha que o Botafogo vai surpreender? Vai conseguir passar no grupo considerado da morte? Aí eu já acho um pouquinho difícil, sem querer desmerecer o Botafogo, é claro. Deu muito azar. O Flamengo, pelo contrário, eu acho que deu mais sorte no sorteio. Provavelmente vai passar em segundo, medindo assim as expectativas. O Chelsea tem tudo para passar em primeiro, é um time muito melhor, é claro. Foi campeão da última Conference League, a gente falou aqui. E assim, eu acho que o Flamengo tem chance de surpreender e se souber jogar o Mundial. A gente sabe. A gente já tá falando aqui que é muito importante ser copeiro. Nesses jogos 1-0 passa e já tá ótimo. E o Flamengo só contratou o Jorginho para esse Mundial. O Fluminense também deu azar de estar jogando o primeiro jogo logo contra o Borussia, que o primeiro jogo eu acho que vai definir ali mais ou menos os grupos, porque você vai jogar mais relaxado dos outros ou não. E aí o primeiro jogo acho que tem mais pressão, aquela ansiedade dos jogadores em estrear. E aí logo contra o Borussia, que é o time mais difícil do grupo, deu azar nessa parte, mas eu acho que o grupo do Fluminense também é tranquilo. Os outros jogos do Fluminense talvez consiga ganhar ali 1-0, que é o que importa. Talvez conseguir passar em segunda, aí as oitavas vai ficando um pouco mais difícil, os clubes tem que saber jogar. Exatamente, tem que saber jogar, tem que às vezes dar uma zebra, porque um erro mínimo, não pode errar nada. Um erro mínimo acaba sendo um gol, aí você é eliminado, você perde e tem muito dinheiro esse campeonato, né? Exatamente, os clubes só de estarem participando do Mundial já ganham muito dinheiro. Com certeza para os clubes brasileiros vai fazer total diferença, porque a premiação é em dólar, vale muito mais. Vale muito mais. Olha, gente, apesar de estarmos na data FIFA, teremos jogos do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. O Vasco, por exemplo, vai enfrentar o São Paulo no Morumbi, às 9h30 da noite. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gente, assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Tchau, até a próxima. E beleza, e as atualizações do esporte aí que os nossos craques falou bastante aí do Mundial de Clubes. Eu tô aí ansioso para terça-feira a estreia aí dos nossos brasileiros. Pessoal, olha, vamos fazer um intervalo e depois eu te falo que o Ministério Público do Rio de Janeiro realiza capacitação de agentes públicos na região serrana para combate a desmatamentos e prevenção de incêndios, viu? E você vai ver também que a Polícia Militar apreende pássaros silvestres em Petrópolis. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Correio Serrano de volta aqui, né? Entre janeiro e junho desse ano, a Secretaria Municipal de Saúde já registrou 191 internações por síndrome respiratória aguda grave na rede pública em Petrópolis, ou seja, 100 a mais do que o mesmo período de 2024. O município contabilizou até agora 4 óbitos. O aumento dos números de casos de gripe vem sendo registrado em todo o estado. E idosos e crianças são os mais afetados. Segundo o governo do estado, a estimativa é de que as internações no início de junho já sejam o dobro da média histórica de 10 anos. Além disso, vem sendo verificado um aumento de casos com necessidade de internações, especialmente entre crianças de até 5 anos de idade. O vírus sincicial respiratório é o mais identificado até agora, mas a influenza A, do subtipo H1N1, vem crescendo entre os idosos desde abril, sendo responsável pelo aumento de óbitos. Segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, foram 1.243 internações em todo o estado somente na primeira semana de junho. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, esse número é mais que o dobro do máximo esperado nos últimos 10 anos. Com o avanço do vírus da gripe, a estratégia dos órgãos de saúde é reforçar junto à população a importância da imunização. O estado informou que apenas 21% do público prioritário foi vacinado até agora, o que representa uma baixa adesão à vacina. Em Petrópolis, até o último balanço da Secretaria de Saúde, foram aplicadas 66.907 doses da vacina contra a gripe influenza. Este ano, ainda segundo o órgão, a vacina entrou para o calendário nacional de vacinação e ficará disponível nos 36 postos de vacinação até dezembro. Além disso, para evitar a superlotação das unidades de pronto atendimento, a Prefeitura está direcionando os pacientes adultos com sintomas de gripe para as unidades básicas de saúde do Quitandinha, Retiro, Alto Independência, Itaipava e Araras. Os pacientes mais graves serão encaminhados para as unidades de pronto atendimento do Centro, Cascatinha e Itaipava. Vai lá, se vacina, aproveita que aí tem várias UBSs, o Centro de Saúde, várias unidades, né, de saúde da cidade aí com a vacina disponível. E olha, começou nessa semana a ação de regularização de táxis em Petrópolis, promovida pelo Instituto de Pesos e Medidas do Rio de Janeiro, o IPEM, em parceria com a Prefeitura. Em 3 dias de aferição, foram mais de 120 veículos atendidos. Com o apoio do IPEM, do Governo do Estado, a Prefeitura informou que quer dar mais comodidade aos taxistas e facilitar esse serviço que é obrigatório e necessário para que os permissionários obtenham um alvará de funcionamento junto à CPTrans. O serviço de verificação metrológica é obrigatório nos taxímetros de Petrópolis e é realizado por técnicos do IPEM, que recentemente informou que haverá atualização da nova tarifa para os taxímetros dos táxis da cidade, com início neste mês. As oficinas credenciadas poderão instalar a nova tarifa até o dia 13 de junho. A aferição do taxímetro é uma das etapas necessárias para que um taxista possa conseguir o alvará junto à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes e operar na cidade. Até o dia 2 de julho, sempre de segunda a sexta, exceto feriados e pontos facultativos, das 10 da manhã às 3 da tarde, os motoristas agendados devem comparecer na feirinha de Itaipava, que fica no quilômetro 63 da BR-040. O agendamento deve ser feito pelo site www.ipem.rj.gov.br. É necessário imprimir a guia de recolhimento da União e precisa ainda apresentar a documentação mencionada na própria guia ou no site do IPEM.
Desde março, a CPTrans vem realizando a vistoria anual dos táxis que atuam na cidade. Os períodos de vistoria são determinados pelo número final da placa do veículo. O primeiro prazo é até o dia 18 de julho. Os documentos necessários são a documentação para a vistoria 2025, CRLV atualizado, inspeção de GNV atualizado, aferição do taxímetro, ISS ano anterior com comprovante pago, permissionário e auxiliar ICMH com função remunerada. Se o veículo tiver mais de 12 anos, o permissionário terá que substituí-lo no prazo de 90 dias. A vistoria é realizada na sede da CPTrans, na Rua Alberto Torres, número 115, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. E olha só, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva do Meio Ambiente e do Urbanismo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou essa semana uma nova capacitação de servidores públicos nos programas Fumaça Zero e Olho no Verde, dessa vez no município de Petrópolis. Foram capacitados agentes das secretarias de Meio Ambiente e Defesa Civil dos municípios de Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto também. Vamos conferir. No último dia 30 de abril, a capacitação foi realizada junto a servidores dos municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Araruama, Saquarema, Iguaba, São Pedro da Aldeia e Silva Jardim. Os programas são mantidos pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, com o objetivo de integrar ações de educação e fiscalização ambiental e combater o desmatamento. A Operação Fumaça Zero e a importância da participação municipal na prevenção a incêndios foram abordadas pela palestrante Natália Gomes, da Diretoria de Pós-Licença do INEA. A Operação Fumaça Zero ocorre anualmente desde 2020, com o objetivo de integrar ações de educação e fiscalização ambiental, visando aumentar a conscientização da população e capacitar os agentes públicos na prevenção a queimadas e incêndios florestais no estado do Rio de Janeiro. No âmbito da operação, são realizadas fiscalizações conjuntas com órgãos municipais e agentes estaduais de segurança pública, em especial a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Essas ações são concentradas em áreas com histórico recorrente de incêndios florestais e unidades de conservação, além da emissão em massa de notificações preventivas de incêndios florestais. Já o programa Olho no Verde foi apresentado pelo servidor da Coordenadoria de Gestão do Território da SEAS, Lucas Honório, que falou também sobre o processo de adesão à rede Parceiro Olho no Verde. Este programa, iniciado em 2016, visa a implementação de políticas públicas voltadas ao combate ao desmatamento por meio do monitoramento sistemático dos remanescentes florestais do Estado, através do uso de imagens de satélite, detectando automaticamente alertas de desmatamento de forma estratégica e inteligente. E olha só, oportunidade agora. A empresa de ônibus Turp Transporte vai realizar nesta sexta-feira um balcão de empregos no Terminal Centro. Atendimento é presencial, pessoas que estejam em busca de uma oportunidade de trabalho. Para concorrer, basta ir entregar o currículo das 9 da manhã ao meio-dia ou de 1h às 5h da tarde. Vamos conferir. Nesta etapa estão sendo ofertadas vagas para as funções de motorista, auxiliar de serviços gerais, eletricista, líder e auxiliar de manutenção, mecânico, borracheiro e auxiliar de tráfego. Equipes de recursos humanos vão estar na sala anexa ao terminal, próximo ao fraudário. Os requisitos básicos são escolaridade a partir do 5º ano do ensino fundamental, disponibilidade de horário e residir em Petrópolis. A Turp Transporte ainda disponibiliza vagas para pessoas com deficiência. Quem não conseguir levar o currículo à sala da empresa no Terminal Centro pode encaminhar em formato PDF para o e-mail vagas@turp.com.br. E olha, a Polícia Militar apreendeu pássaros silvestres, além de pequena quantidade de maconha em Petrópolis, na tarde de quarta-feira. Após denúncia, os policiais foram até a comunidade em Correias e encontraram aí um imóvel com as aves. Vamos conferir. 9 pássaros silvestres da raça Xanxão, além de uma pequena quantidade de maconha, foram apreendidos por policiais militares na quarta-feira em Correias.
Os agentes estavam checando denúncias de tráfico de drogas na localidade quando um homem fugiu para um imóvel onde estavam as aves. Uma mulher, que se apresentou como proprietária da residência, admitiu que a droga e as aves eram do filho, que não estava em casa no momento. O flagrante de crime ambiental foi registrado no posto da Polícia Federal no Quitandinha, onde a proprietária do imóvel foi multada em R$90 mil e teve os pássaros apreendidos. Já as drogas foram encaminhadas para a 106ª Delegacia, onde foram apreendidas. E olha só, a carreta da saúde no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava, segue atendendo pacientes que precisam de exames de ultrassonografia. Os atendimentos vão até o dia 15 de junho. Quem traz mais informações é o nosso repórter Francisco Sherman. O Mutirão da Saúde, que possibilitou a realização de 3.717 exames desde o início do ano, retornou e segue até este domingo, dia 15 de junho. Na carreta da saúde, são realizados exames de ultrassonografia nas modalidades de tireoide, mama, abdômen total e transvaginal. Foram abertas 800 vagas por dia e o atendimento vai das 8 da manhã até as 6 da tarde. Os pacientes estão sendo convocados pelo setor de regulação da Secretaria da Saúde por meio de mensagens no celular. A Secretaria reforça para que a população fique atenta à convocação. Os exames são gratuitos e não há solicitação de pagamentos ou documentos por meio das mensagens de convocação. A unidade móvel conta com uma equipe de 11 funcionários, com médicos, atendentes e técnicos de enfermagem. Logo após realizar os procedimentos, o paciente pode retirar o laudo em até 30 minutos. Francisco Sherman, para a TV Correio da Manhã. Começamos mais uma previsão do tempo e o frio continua nas nossas cidades de cobertura, viu? Olha só, esta sexta-feira será bem fria em Nova Friburgo. As temperaturas devem variar entre mínima de 9 e máxima de 16 graus. Ainda assim, o dia será de sol entre nuvens e sem previsão de chuva. Em Teresópolis, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, também com muitas nuvens, mas não chove na região. Os termômetros vão variar entre mínima de 10 e máxima de 16 graus. Em Petrópolis, a previsão é de sol entre nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com bastante nebulosidade, mas não chove. As temperaturas devem variar entre mínima de 9 e a máxima chegando aí a 17 graus. Em Paraíba do Sul, curiosamente, a temperatura vai estar ainda mais baixa do que na região serrana. A previsão é de mínima de 8 graus Celsius e a máxima pode chegar a 21 graus Celsius. O dia será de sol entre nuvens e também sem chuva. E para finalizar, a previsão para amanhã é de sol e muitas nuvens no céu em Três Rios, também com muito frio. Os termômetros não param de cair e vão marcar mínima de 8 e máxima de 21 graus. Bem, mais uma previsão finalizada. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Começamos agora a nossa agenda cultural e dessa vez eu trouxe para você que prefere curtir o Dia dos Namorados no fim de semana os melhores eventos que vão acontecer nos próximos dias nas nossas cidades de cobertura. E olha, os solteiros, lógico, também vão poder aproveitar a programação, viu? Olha só, em Petrópolis, o Arraiá Amor Perfeito começa esta semana, no Parque de Itaipava. Com muita música típica, comidas tradicionais e muita dança, o evento promete agitar a região serrana e espantar o frio que tem feito. A festa começa no dia 13, domingo, e vai até o dia 15. A entrada é gratuita. Agora, para quem prefere um bom espetáculo, o Teatro Imperial está com ótimas atrações para este fim de semana. Na sexta-feira é dia de Antônio Tabet, com Peçanha Protocolo de Segurança. No sábado, Eliana Pittman traz muita música boa cantando Jorge Aragão. E domingo é dia de Lucas Toledo com o espetáculo Não Pisque, de ilusionismo. Tenho certeza que alguma das atrações despertou o seu interesse, então para garantir o seu ingresso, corre no site ingressodigital.com ou na bilheteria do teatro.
E olha que bacana, em Teresópolis acontece nos dias 14 e 15 de junho o Olha Feira, no Parque Hermitage. A feira conta com parcerias incríveis, além de música ao vivo e recreação infantil. O evento começa a partir das 10 horas da manhã e vai até as 5 horas da tarde. Ainda falando de Teresópolis, o Sesc Bistrô, nesta sexta-feira, traz uma apresentação especial da banda Mother Mary, cantando e tocando os Beatles. A entrada é gratuita, mas os ingressos são limitados, viu? Então corre para não perder essa oportunidade. Já o Cinemax Mercado Estação, a estreia que abre a programação desta semana é o live action do sucesso Como Treinar Seu Dragão. E para garantir os ingressos e mais detalhes, é só acessar o site cinemax.com.br. Para finalizar a nossa agenda, no Texas, dia 13 é dia dos solteiros comemorarem. A casinha mais famosa de Petrópolis traz o evento Blackout Resenha dos Solteiros, com direito a pulseiras neon, tintas coloridas e muito mais. Dia 14 vai acontecer uma super roda de samba com palco 360. Então, para adquirir os ingressos, basta acessar o site simpla.com.br. Bem, a nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Pessoal, é isso. A gente vai terminando a nossa edição aqui, mas segunda-feira eu tô ao vivo de novo com você. Roberta tá tirando umas ferezinhas, viu? Mas segunda-feira eu tô aqui 7h30 ao vivo para te passar muita informação. Sábado, final de semana, tem o nosso resumo da semana. Não percam, viu? Bom fim de semana. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.